Essa questão ela é bem espertinha, mas a gente acabou de resolver algumas questões e com um pouco de experiência acaba ficando mais fácil fazer esse tipo de questão. Olha só, nós acabamos de ver alguns números na forma trigonométrica e nós vimos um número bem parecido com esse aqui. E a gente consegue ver que o módulo desse número, por exemplo, por que eu estou falando de módulo? Porque pela experiência, pelo que a gente acabou de ver, eu imagino que eu vou ter que transformar este número aqui para trabalhar mais fácil com essas potências na forma trigonométrica. Poderia não ser. Uma dica que eu dou nesse tipo de questão é a seguinte, ó. Você vai enxergar um padrão. Aqui poderia ter muitos outros expoentes, tá? Podia ser bem maior isso aqui, mas você vai enxergar um padrão. Quando pede para você fazer esse tipo de soma assim, que vai simplesmente aumentando, 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 o que vai acontecer? Você vai perceber que à medida que você pega z, por exemplo, e depois z ao quadrado, tem uma anulação, não necessariamente de um para o outro, mas por exemplo, z e z ao cubo poderiam ser números opostos. Aqui, por exemplo, z poderia ser um exemplo, exemplo, e quando eu elevasse o z ao cubo, eu poderia ter menos um. E aí, de tempos em tempos, estes números eles vão se anulando, tá? Esse tipo de questão geralmente tem isso. Você, no caso aí, como a gente está trabalhando com potência, você eleva a potência e ela acaba se repetindo, tá? É como se fosse aquela ideia da potência de i. Elas vão se repetindo a partir de um tempo e aí você, se você tiver que somar todas elas, elas acabam se anulando. E aí, como eu já disse, pelo exercício que a gente acabou de fazer, tudo indica que este número z aí, ó, ele deve ser posto na forma trigonométrica. Por quê? O módulo dele é muito simples. O módulo dele, ó, vai ser a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. E aí a gente faz essa soma e tira a raiz quadrada. Certo? Ó, raiz de 2 ao quadrado, 2. 2 ao quadrado, 4. Aqui a mesma coisa. E aí, como eu vou tirar a raiz quadrada disso tudo? 2 sobre 4 mais 2 sobre 4 vai dar 4 sobre 4, que dá 1. E raiz quadrada de 1 é 1. Portanto, o módulo de z é 1. A gente também acabou de ver que o seno do argumento vai ser o quê? Vai ser a parte imaginária, que neste caso é raiz de 2 sobre 2, sobre o módulo, ou seja, sobre 1 aqui. Vai continuar a raiz de 2 sobre 2. O cosseno vai ser a parte real sobre o módulo. Neste caso, raiz de 2 sobre 2 sobre 1 continua a raiz de 2 sobre 2. Portanto, né, θ aqui eu deduzo que por esses valores, θ é igual a 45 graus. Agora vamos provavelmente para a parte mais difícil, que é a organização disso. Antes eu vou escrever aqui o número z na forma trigonométrica para ficar claro. Ó. O módulo é 1. O módulo é 1, então seria 1 vezes cosseno de 45 graus mais i seno de 45 graus. Bem, vou organizar isso aqui só que na vertical para ficar mais fácil. Eu tenho 1 mais z, que é este número aqui, tá? Vou pegar este número aqui. Tá, eu vou escrever o z. Z, quem é z? Z é igual. Ih. Pronto. Mas eu vou somar, ó. Pessoal, o z aqui, ó, ele continua sendo dessa forma, tá? Quando eu passar isso para a forma algébrica, ele vai voltar para aquela forma, tá? Mas o segredo está aqui nos próximos, olha. Veja, z ao quadrado. Quem vai ser z ao quadrado? Vai ser pegar este bicho aqui, ó. Este bicho aí. E elevar ao quadrado.
Só que na forma trigonométrica, o que a gente faz para fazer uma potência de número complexo? A gente pega o argumento aqui e multiplica pelo expoente. Então, vai ser cosseno de 90, certo? Cosseno de 90. Eu vou colocar só o resultado aqui, tá, gente? Vou fazer aqui, ó. Ao quadrado, eu vou colocar aqui, ó. Seria cosseno de 90. Lembrando, ao quadrado está aqui. Eu iria multiplicar por 45. Daria cosseno de 90 graus. Mais i seno de 90 graus. Quando eu calculo, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever de outra forma, que é para ficar mais claro. Tá? Eu vou escrever isso aqui de raiz de 2 sobre, só para ficar claro que eles vão se anular. Quer dizer, eu espero que eles se anulem, né? Ó, não nesse ainda, mas ó, cosseno de 90, se vocês olharem lá, o cosseno de 90, cosseno, a gente olha aqui no eixo horizontal, o cosseno de 90 é 0, né? E o cosseno, e o seno de 90 é 1, então vai ficar i vezes 1, vai ficar o próprio i. Portanto, z ao quadrado aqui a gente acabou de calcular e viu que dá i. Pronto, i. Mais z ao cubo. Olha só que legal. Z ao cubo. Quanto é que ficaria z ao cubo? Mesmo raciocínio. Z ao cubo seria o quê? Ó? Eu iria pegar o 45 e elevar ao cubo. Vai dar 135. Quando você calcula 145, ó, tá 45 graus depois do de 90. Ele tem uma correspondência aqui com o de 45. Ó, o cosseno de 135, tá? De 135 dá menos raiz de 2 sobre 2 mais i. O seno de 135, porque ó, vai multiplicar por 3, de 135 dá raiz de 2 sobre 2. Portanto, aqui no z ao cubo eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 mais i raiz de 2 sobre 2. Tá, vou colocar o i aqui para ficar parecido com o de lá de cima. Pronto. Mais z à quarta. Vamos lá. Agora nós vamos fazer z à quarta, tá? Z à quarta. A quarta. Então, z à quarta. Vou pegar o 45 e multiplicar por 4. Vai dar 180, se eu não me engano. Certo? Eu terei cosseno de 180 mais i seno de 180. Seno de 180 é 0. Tá resolvido aí. Seno de 180 é 0. Cosseno de 180 é menos 1. Então, aqui o z à quarta vai dar menos 1. Mais z à quinta. Quanto é que vai ser z à quinta? Vai dar, bom, 180 mais 45 graus. Espero que vocês já tenham percebido que cada potência vai aumentar de 45 graus o ângulo, né? Olha, então vai ser 180 mais 45, vai dar 225. Vamos conferir, ó. 45 vezes 5, que é a próxima potência, 225, ok? 225, você já não vai mais precisar ficar fazendo essa conta o tempo todo. Olha só, os valores serão sempre os mesmos, ó. Então, cuidado, ó. 45, o outro foi 90, o outro foi 135, 180 e agora aqui, ó, 225. 225 ele tem os mesmos valores do de 45. Nossa, ficou horrível aqui, mas enfim. Do ângulo de 45, só que ambos são negativos, então você vai ter o quê? Menos raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i.
Agora vamos pro z à sexta. Poxa, que trabalho, hein? Bom, z à sexta vai ser 45 vezes 6. Eu não estou afim de 45 vezes 6. 270. 270 está aqui, ó. Quando você calcula cosseno de 270, você tem 0. E quando você calcula seno de 270, você tem menos 1. Então vai ficar menos i. Tá? Repare aquilo que eu falei, ó. Olha só. Este Z5 vai anular com o Z. Este Z2 vai anular com o Z6. Ó, Z1, Z elevado a 1, anula com o Z5. Passou 4, anulou. Z2 anula com Z6. Passou 4, anulou. Eu aposto que Z7 vai dar raiz de 2 sobre 2 menos raiz de 2 sobre 2i. É uma aposta. Vamos ver o que vai dar o Z7. Mais Z7. Z7. Então, Z7. 45 vezes 7, 315. 315 está aqui, ó. Então, você vai ter cosseno de 315. Cosseno de 315 vai ser raiz de 2 sobre 2. Mas o seno está na parte negativa. Vai ser menos raiz de 2 sobre 2i. E agora eu presumo que Z8 vai dar 1, né? Mais Z elevado a 8. Porque quando eu pego 45 elevado a 8, eu vou ter 360. E multiplico por 8, na verdade. 360. Em 360, olha, o cosseno é 1. Mas o seno, que eu olho aqui, é 0. Então, portanto, eu só vou ter 1. Pessoal, e aí começa a repetir, tá? Aqui fechou o ciclo. Então, mais Z9, mais Z10, Z11, mais Z12, mais Z... Não precisava fazer todos, mas só para ficar mais claro. Z14 mais Z15. Ok? Precisa calcular um por um? Não. Porque quando eu fizer Z9, eu vou ter o mesmo que o de 45. Vai ser como se eu tivesse Z1 aqui, ó. Certo? Quer ver? 45 vezes 9, que é a potência, menos 360 é o de 45. Então, eu volto para o Z1. Ou seja, de 9 em 9, eu não sei se é isso, acho que é de 8 em 8, né, para ser mais exato. De 8 em 8, eu fecho um ciclo completo. Ok? Então, ó, eu vou terminar aqui. Ó, Z8 vai cancelar com quem? Com Z4. Pronto. Z8 e Z4 se eliminaram. Z5 vai cancelar com o Z1. Né? Z2, que é I, vai cancelar com o Z6. Z3 vai cancelar com o Z7. Z8 eu já tinha cancelado ali, tá? E aí o Z9 vai repetir tudo de novo, tá? O Z9 vai cancelar com o Z13. Com o Z13, quer ver? Vamos calcular o Z13. 45 vezes 13 dá 585 menos 360 dá 225. 225
tá aqui assim, ó. Eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2 para o cosseno, mais raiz de 2 sobre 2 para o seno, né? E aí, tá multiplicando o i e o seno, olha só, cancela. Ih, não cancelou não. Z1 cancela com o Z5. Z9 cancela com o Z13. Ah, tá, disfarça. 225, aqui é 135. 225 tá aqui, é tudo negativo, tá? Então, ó, Z9, como eu acabei de mostrar, apesar da minha pequena confusão ali, ó, cancela sim, de fato. Z9 vai cancelar com o Z13. Z10 vai cancelar com o Z14. Z11 vai cancelar com o Z15. E o Z12 não cancelou. Quanto vai ficar o Z12? Dependendo de como eu fizesse isso, eu podia sobrar outro aí, equivalente ao Z12, tá? Mas, no caso, não foi. Sobrou o Z12, tá? Sobrou o Z12. E lá em cima eu tenho 1. Provavelmente o Z12 vai dar menos 1, quer ver? Z12. Z12 eu vou voltar 4, é o Z8. Z12 vai dar menos 1. Ó. Se eu tivesse aqui no Z8, eu cancelaria com o Z12. Como eu já tinha cancelado o Z8 com o Z4, tá? Sobrou o Z12 aqui. Z12, vamos conferir? Vai dar menos 1. Ó. Z12, lembrando que Z é o quê? Cosseno de 45 mais I seno de 45. Esse é o Z. Se eu elevar a 12, eu vou multiplicar 45 por 12, correto? Então vai ficar 45 vezes 12, 540 menos 360, 180. Seria cosseno de 180 e seno de 180. 180 graus está aqui assim. O cosseno é o quê? Menos 1. E o seno é 0. Portanto, ficou só o menos 1, como eu tinha dito para vocês. Ele não tinha cancelado com ninguém. Mas tem esse 1 aqui, ó, lá no início. Esse 1zinho aqui, ó, tá? Então, 1 menos 1, 0. Portanto, no final das contas, toda essa soma aqui, ó, vai dar 0. Significa que toda vez que você tiver algo parecido vai dar 0? Não. Pode ser que desse 1, pode ser que desse o menos 1, pode ser que desse... né, dessas formas aqui do número, ia depender de qual ia sobrar. Por exemplo, se eu colocar o Z16, Z16 vai ser equivalente ao Z12, ou seja, teria um 1 de novo, né? Se eu tivesse até o Z16 aqui, provavelmente sobraria 1, em vez de 0, eu teria o 1. Enfim, é basicamente esse. Eu fiz demorado, fiz grande, mas espero que tenha ficado mais fácil de compreender do que eu ter simplesmente dito que de 8 em 8 ele vai se repetir o padrão e de 4 em 4 eles se cancelam. Tá? Então vocês viram aqui que a gente não precisa ficar fazendo todos. A gente percebe que ó, Z1 vai cancelar, vai ser o oposto do Z4. Então eu pego um que eu queira, que eu não tenha cancelado ainda, ó, Z2, e vou procurar mais 4. Mais 4. Z2 mais 4 vai dar 6. Então Z6... eu imagino que vai ser o oposto dele. Se tiver lá, eu posso cancelar os dois, porque eles terão sinais opostos. Esse foi o raciocínio que eu consegui adotar assim, mais rapidamente para essa questão.